hoje nós vamos ver uma técnica fundamental na construção de histórias chamada a jornada do herói. O que é a jornada do herói? O mais importante da gente observar da jornada do herói é que ela não é uma invenção, ela é fruto de uma observação. Então ninguém inventou a jornada do herói como um modelo, patenteou em algum lugar e só essa pessoa pode usar. A jornada do herói é fruto da humanidade inteira. Ela é fruto de uma observação que Joseph Campbell, ele observou as histórias que a cultura humana se utiliza para passar os seus sonhos adiante. Ele se utilizou dessa técnica, dessa ferramenta, dessa observação para transformar em algumas técnicas e ferramentas. Então, assim como Bill Gates criou Windows, que são janelas para dentro de um computador totalmente complexo, Joseph Campbell observou algumas similaridades dentro da estrutura do homem, contar uma história. Então ele criou Windows, ele criou algumas janelas para a gente poder acessar isso. E hoje nós vamos ver as 12 etapas da jornada do herói de uma forma que você nunca viu. O que é mais importante da gente observar da jornada do herói? Que ela não é uma forma, não é para você encaixar 100% a sua ideia em cima dessa forma e achar que ela vai dar certo. Mas ela é um caminho, ela é um mapa de ouro para você poder construir a sua história da melhor forma possível. Então, dentro de algumas técnicas, você vai encontrar suas peculiaridades, a sua voz, a sua particularidade. Então, a primeira etapa da jornada do herói é conhecida como mundo comum. Por que o mundo comum? Se a gente pudesse resumir a jornada do herói em apenas 3 etapas, só que aqui a gente vai falar em 12 etapas, a gente falaria em mundo ordinário, mundo extraordinário e o retorno do herói com elixir, com bônus, com benefício para a comunidade. Então, a gente vai falar das 12 etapas. A primeira etapa é o mundo comum. Então, é o dia a dia do herói. É o herói antes dele se tornar um herói. Para que serve essa parte? É para mostrar que qualquer pessoa pode ser um herói. A gente pode ter um personagem engraxando um sapato, arrumando uma estante de um supermercado, ou fazendo qualquer banalidade dentro do seu mundo comum, para tornar esse herói familiar a qualquer pessoa e mostrar que com força de vontade e espírito a gente consegue se tornar um herói, vencer alguns desafios. Então, essa etapa é muito importante que você descreva o seu herói do mundo comum, fazendo banalidades, ok? O que eu gostaria de ressaltar sobre essa etapa da jornada do herói, que é a primeira, é que antes do mundo comum do herói, tem uma situação que é muito usada em filmes de Hollywood ou qualquer outro tipo de narrativa, que é o problema do antagonista. Então, o que acontece antes do mundo comum do herói? Há um desequilíbrio dentro desse mundo comum que o herói ainda não conhece, ele vai vir a conhecer, ele vai se encontrar com esse problema. Então, eu chamo de problema do antagonista, porque acontece alguma interferência, algum desequilíbrio desse mundo comum causado por um vilão, ou por algum problema, ou por algum antagonista. Então, um exemplo que eu gosto de usar é se você filmar, ou a primeira cena é uma placa tectônica no mar, no meio do oceano da China ou do Japão. Essa placa tectônica se quebra, né? Ela tem um deslocamento maior do que o comum. Aí a câmera mostra esse deslocamento, ou você escrevendo, narrando isso. A gente tem o oceano, o mar tranquilo, etc. E aí a gente vai para a cidade, onde a gente vai chegar no mundo comum do herói. O herói está com a malinha dele indo trabalhar. Ou seja, a gente criou uma antecipação de, pode acontecer um tsunami, como que o nosso herói vai encarar isso? Então apresentar o problema do antagonista, ou o problema que o herói vai enfrentar logo mais dentro dessa história, é fundamental. Primeiro, para você prender o leitor, ou o espectador, ou o seu ouvinte, se você estiver organizando alguma palestra, você conta algum problema, porque o problema engaja as pessoas. Se você conta um problema,
Por isso que o Jornal Nacional é tão visto, né? Porque ele só tem notícia ruim, porque o problema prende as pessoas. Então, nesse caso, é você apresentar um problema dentro da sua história para você prender o espectador, criar uma antecipação e uma curiosidade. Então, a gente tem aqui o problema do antagonista interferindo nesse mundo comum, só que o herói ainda não conhece. Então, a gente cria, numa outra camada, um mundo comum do herói, nesse seu dia a dia, nesse seu cotidiano, etc. E tem uma outra coisa que eu gostaria que já vocês pensassem, que é pensar na desmedida. O que seria essa desmedida? Seria a falta de medida. Para os gregos, a medida era muito importante. E as histórias, elas nos ensinam a importância de nós termos uma medida na vida, né? Uma forma adequada de se viver. Então, aqui eu queria que vocês já pensassem na desmedida. O que seria desmedida? Os gregos, por exemplo, o herói trágico, que é um tipo de desmedida. A gente tem 3 tipos de desmedida, que é o herói trágico, o vilão e o herói. Então, um desses 3 tem essa desmedida. O herói trágico é, por exemplo, uma jornalista se envolve com o entrevistador, ou seja, jornalistas não se envolvem com entrevistadores, ou seja, é uma falta desmedida. Os gregos acreditavam que quando essa falta de medida acontecia, os deuses cegavam o nosso herói trágico, então ele não tem mais a visão geral das coisas, ele está cego da razão dele e ele acaba encontrando um desfecho trágico para ele. O vilão também pode ter uma desmedida, uma falta de medida que faz com que ele se torne um vilão. E o herói, ele pode, por exemplo, como no Homem-Aranha, né? Onde o Homem-Aranha está com superpoder, ele enfrenta um lutador, saindo do ringue, um assaltante, ele sai do ringue depois de assaltar o treinador, e o Homem-Aranha fala, eu não vou salvar, eu não vou ajudar. Ou seja, é uma desmedida do herói, porque ele poderia ter ajudado. E o que acontece com o herói? Com esse assaltante acaba matando o tio do Homem-Aranha. Ou seja, a desmedida faz com que o herói também se torne um herói, né? Então é muito importante nós pensarmos na desmedida, na construção da nossa história. Então vamos falar agora sobre a segunda etapa da jornada do herói. Qual que é essa segunda etapa? Ela se chama o convite à aventura, né? O que vai acontecer nesse convite? O nosso herói está lá no seu mundo cotidiano, e ele recebe um convite surpresa por um arauto, por exemplo, né? Um arauto é um mensageiro que leva a mensagem. No Harry Potter, é uma coruja que leva para ele um convite para ele ingressar na escola de magias. No Star Wars, é a princesa que chama o nosso herói para se aventurar, para resgatar ela no espaço. Então, são convites à aventura, né? Se for um detetive particular, por exemplo, é um telefonema dizendo para ele resolver algum caso. Então, é o convite à aventura. O mais interessante da gente potencializar essa etapa é buscar o máximo grau de surpresa para que seja surpreendente para o leitor e para o nosso herói, porque se não for surpreendente para o nosso herói, não vai ser surpreendente para o leitor. A gente buscar essa surpresa para prender a atenção da nossa história e fazer ela ser mais interessante. Então, tem uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, que é sempre buscar, dentro da primeira etapa do mundo comum e do convite à aventura, o máximo de opostos que você conseguir. Então, quanto mais opostos seu mundo comum e seu convite à aventura, mais interessante vai ser essa nossa história. Porque você fala, nossa, como que o engraxate vai salvar a humanidade, por exemplo, né? Então, são 2 convites opostos, né? São 2 partes opostas que se complementam e que prende a gente dentro da história. Então, esse convite vai fazer uma destruição do mundo comum. Depois que você recebe um convite para ingressar numa escola de magia, por exemplo, você não pode voltar para sua cama e dormir no porão, né, como o Harry Potter fazia na casa dos tios. Então tem que ser algo que mude o mundo comum, que aquele mundo comum, aquele mundo ordinário, deixe de fazer sentido, né? E o mais interessante também
é você buscar um outro sofrimento. Por que um outro sofrimento? Nada melhor do que sofrer por coisas diferentes. Então, se o herói está sofrendo porque ele está engraxando o sapato, ele tem que sofrer por uma coisa diferente. Tem que ser um convite para um outro sofrimento, né? Então, na vida, a gente às vezes acaba numa situação neurótica, ficando preso num sofrimento só. Então, esse convite tem que quebrar esse sofrimento único, trazer um outro sofrimento, uma destruição e uma surpresa. Essa é a segunda etapa da jornada do herói. Pessoal, então vamos para a terceira etapa da jornada do herói. Claro que existem vários tipos de heróis. Então, por exemplo, tem um herói que ele é jogado na aventura, então ele não tem escolha, né? Então, ele pode ter até uma recusa interna, que é a terceira etapa da jornada do herói, mas ele já está dentro da aventura. Então, tem vários tipos de heróis, por isso que não é uma forma para a gente se utilizar e potencializar as nossas histórias. Então, a terceira etapa da jornada do herói é a recusa ao chamado. Por que a recusa ao chamado? O herói estava no mundo comum dele, recebeu o convite à aventura, ele vai recusar essa chamada. Por quê? Ele vai ter que enfrentar o seu maior medo. Como eu falei, a gente adora sofrer pelas mesmas coisas, sofrer por coisas diferentes, por coisas desconhecidas, não é tão fácil assim. Então aqui ele vai recusar o chamado, ele fala, não, eu não quero atender esse pedido, ou eu não quero atender essa solução, ou esse trabalho, ou nossa, eu não quero entrar na escola de magia, o que é isso, o que está acontecendo, é uma loucura, ou eu não quero ir para o espaço para salvar a princesa, ou eu não quero ir para o espaço para salvar a humanidade. Há uma recusa, o herói vai enfrentar seu maior medo, ele tem que deixar muitas coisas para trás para ele poder aceitar esse convite. Então, ele vai geralmente recusar por medo, por fuga ou por falta de interesse, né? Então é importante nesse momento o herói recusar o chamado. E no desenvolvimento da história, o que isso é importante? O desenvolvimento da peripécia. O que é peripécia? São as mudanças de polaridades, né? Então o herói está feliz, está triste, feliz, triste. Isso a grosso modo, não? A grosso modo. Então é importante a gente ter essas polaridades para mexer com os sentimentos de todo espectador. Pessoal, então o nosso herói ele recusou o chamado à aventura, ele recusou o pedido para ele se aventurar, porque ele está diante de seu maior medo. Então, como que a gente consegue vencer esse problema do herói? Então, eu coloquei aqui como 3.b, como que a gente vai solucionar a recusa ao chamado do herói. Então, a gente tem que encontrar aqui uma motivação para o herói poder se aventurar, né? O detetive não vai solucionar um sequestro da rainha da Inglaterra ou da filha dela, sei lá, imediatamente, né? Ele recusa e aí ele vai precisar de uma nova motivação para que isso aconteça. O Luke Skywalker no Star Wars, a mesma coisa. Ele vai falar, eu não tenho força para isso, eu não vou conseguir derrotar, ir para o espaço e trazer a princesa de volta, né? Então ele precisa encontrar uma nova motivação. Então, para a gente motivar o herói, a gente vai precisar criar, nessa etapa aqui, uma outra influência, algo que faça o herói querer se aventurar. Uma outra mudança das circunstâncias, né? Algo muda para o herói, por exemplo, o detetive chega em casa, a mulher largou dele, ou a vizinha fala que ele tem que pagar o aluguel, que está 1 ano atrasado, senão ele vai dormir na rua. Não sei, algo para que o herói possa se aventurar. O Luke Skywalker, quando ele recusa o chamado e ele volta para a fazenda dos tios dele, os tios dele foram atacados pelo inimigo. Então isso motiva o herói a falar, eu não tenho mais escolha, eu tenho que me aventurar, né? Então o herói vai precisar nesse momento de um novo encorajamento, ele vai precisar desse motivo para que ele consiga seguir para a próxima etapa da jornada do herói. Então vamos para a quarta etapa da jornada do herói. A quarta etapa da jornada do herói pode ser o motivo que o herói encontra para ficar encorajado para enfrentar a sua jornada, para ele entrar no mundo extraordinário. Então, a quarta etapa se chama o encontro com o mentor. Não necessariamente ele precisa estar somente nessa etapa, ele pode se deslocar para algumas outras etapas, mas vamos pensar que essa etapa acontece nesse exato momento.
Qual que é a função do mentor dentro da história e dentro do herói? Ele é um dos encontros mais comuns da humanidade. É o encontro entre médico e paciente, professor e aluno, pais e filhos. Então, é um dos encontros mais arquetípicos que a gente tem dentro de uma tribo, dentro de uma sociedade. Então, ele vai preparar o nosso herói para o desconhecido, né? Então, ele vai passar alguns treinamentos, ou algumas ferramentas, ou algumas informações, ou alguns motivos para que o herói se aventure. Então, ele prepara o herói para esse lugar que é desconhecido. E ele vai até um certo ponto com o herói, né? Ele não vai a todo momento com o herói enfrentar todos os seus obstáculos mimando ele, né? Vamos colocar assim. Ele informa o herói e informa que ele tem a força certa para enfrentar esse desafio, mas que é ele que vai enfrentar, não é o mentor. Ele treina e ajuda o nosso herói e também elucida o motivo da jornada, a importância dessa jornada, né? Então, ele recusou a jornada, ele pode falar, cara, só você pode ir, por algum motivo você foi escolhido e você precisa salvar a humanidade, ou você precisa nos ajudar, ou ele foi jogado para a aventura, ele foi escolhido ao acaso, então ele tem que resgatar alguma força que ele tem para poder enfrentar essa jornada. Então ele elucida para o herói o que ele precisa fazer e geralmente, além das informações que o herói precisa saber, ele oferece uma arma mágica, oferece um amuleto, oferece um anel, ou oferece algo que pode salvar o herói no mundo mágico, um espelho, um boneco, alguma informação. Então, essa é a função do mentor, ajudar o herói, treinar o herói e orientar o herói para esse mundo extraordinário que a gente vai chegar a partir de agora. Então vamos entrar na quinta etapa da jornada do herói. Essa etapa é conhecida como a travessia do portal. Todas as jornadas possuem um portal, uma travessia, uma separação do mundo ordinário do mundo extraordinário. Seria como aquela intersecção matemática, né, que a gente tem A e B, e nessa intersecção a gente tem a junção em A e B. Então é necessária essa travessia para a gente conseguir separar o mundo que passou do mundo da aventura, do mundo da história, que com certeza vai ser emocionante. Toda jornada precisa ser emocionante. Então, a função do portal é mostrar para o herói e para o leitor que o herói não pode voltar, né? Não vai ser tão simples, não é pegar o elevador e voltar para o mundo comum, do mundo real. É para justamente mostrar como na Caverna do Dragão, aquele desenho que eles entram dentro de uma montanha russa e caem no portal. Ou Alice no País das Maravilhas, que ela cai no portal, ela não consegue voltar. Ou como naquele filme O Mágico de Oz, que um furacão, um tornado, leva a protagonista para o mundo mágico. Então, o portal ele tem essa função de mostrar que o herói não vai poder voltar atrás. Aqui a gente tem um comprometimento do herói à aventura, né? Ele resolveu se aventurar, ou ele foi obrigado a se aventurar, como Alice no País das Maravilhas, mas a gente tem um comprometimento do herói à aventura. O herói se dispõe a enfrentar as consequências, né? Então, seja qual for essa consequência, o herói está disposto a enfrentar. A história realmente se inicia nesse ponto, né? Que é o herói entrando no mundo extraordinário, no mundo mágico. O herói, então, ele parte para a ação. E o que é importante mostrar do herói, desse comprometimento, aventura, dessa ação, é que o herói ele serve por amor, né? Então, o herói ele pode se sacrificar, ou ele vai se sacrificar pelo outro, né? Ele não está se aventurando por si próprio, né? A não ser que seja uma comédia, mas o herói vai se comprometer a essa aventura pelo outro. Então é importante criar um portal, seja qual ele for, para separar o mundo ordinário do mundo extraordinário. Então agora a gente vai entrar na sexta etapa da jornada do herói. Essa etapa é conhecida como a etapa mais longa da história. Então não é porque a gente tem 12 etapas da jornada do herói que cada etapa precisa durar 10 minutos, 5 minutos do seu filme, ou 2 páginas, 3 páginas do seu livro, ou da sua palestra em minutos, né? O que a gente tem aqui é a etapa mais longa, onde o herói, passando pelo portal, ele vai cair no mundo extraordinário, e nesse mundo extraordinário ele vai enfrentar testes,
vai encontrar aliados e também vai encontrar inimigos. Então é aqui que se concentra a maior parte da história. Nesse momento, o herói ainda pode falhar. Por quê? Ele vai encontrar alguns testes nesse caminho. Então ele pode falhar para justamente no momento que ele chegar para enfrentar o vilão maior, ele saber os seus pontos fracos, seus pontos fortes e ele ir se adaptando nesse novo mundo, né? Então aqui ele vai encontrar novos desafios, desafios que ele não imaginava que ele poderia encontrar, mas como ele é o herói e está disposto a enfrentar esse novo desafio, ele vai conseguir se adaptar. Então aqui é uma fase de adaptação. O herói não encontra mais problemas, né? O que o herói encontra nesse momento são provas que ele precisa passar para ele poder se adaptar. Nesse momento ele recebe ajuda esperada ou inesperada dos aliados, né? Então nesse novo mundo ele pode encontrar alguns aliados que podem se tornar seus amigos e pode ajudar nos momentos mais inesperados, né? E também vai encontrar inimigos. Ele não vai encontrar o vilão maior, né? Ele vai encontrar pequenos vilões que ele vai ter que enfrentar para poder chegar no vilão maior. Então essa é a sexta etapa da jornada do herói e eu vou falar agora um pouco sobre o que a gente também geralmente encontra dentro dessa jornada. Pessoal, tem um segredo que ninguém conta sobre essa sexta etapa da jornada do herói que eu decifrei e queria compartilhar com vocês esse conhecimento, que é os 3 desafios que o herói enfrenta dentro do mundo especial, desse mundo da aventura. Então o herói geralmente, isso não é uma regra, é uma observação minha, o herói enfrenta 3 desafios dentro desse mundo especial. O primeiro desafio, geralmente o herói falha, né? Então às vezes ele acredita num parceiro que está com ele, ou numa parceira, e essa parceira se revela como inimiga, ou acontece alguma coisa que o herói entra dentro de um desafio e acaba perdendo esse desafio. Então, aqui geralmente a gente tem o primeiro desafio onde o herói falha, reconhece os seus defeitos e tem que melhorar cada vez mais para poder enfrentar o vilão e sair vivo dessa aventura. Então isso aqui serve para o herói ficar mais alerta ainda da importância dele e não encarar a jornada com ingenuidade, mas com força e comprometimento. Depois o herói vai enfrentar um segundo desafio, que ele quase falha. Então aqui eu chamo de adaptação do herói. Então mais uma vez ele enfrenta um segundo desafio, quase falha, mas no final ele acaba vencendo. Claro que a jornada ela caminha para um outro caminho, né, nesse momento, mas ele acaba conseguindo se adaptar e não falhar dessa vez e sair vitorioso dessa segunda etapa. E o desafio 3 que o herói vai ter que enfrentar vai ser o desafio que vai anteceder a entrada solitária do herói no desafio final. Então, geralmente, esse terceiro desafio faz com que ele abandone os seus amigos, os seus aliados, para que ele possa entrar sozinho nesse mundo especial, nessa caverna onde se encontra o vilão, que a gente vai ver agora na próxima etapa. Então agora a gente entra nos momentos mais tensos dentro da história, que é a 7ª etapa da jornada do herói. Essa etapa é conhecida como aproximação do desafio final, ou aproximação da caverna oculta. Esse é o ponto mais ameaçador do mundo especial. É quando o João e o pé de feijão, né? O João subiu lá no céu e ele se aproxima do castelo do gigante, né? Então ele não vai entrar de uma vez batendo na porta dentro desse lugar perigoso, né? Ele vai rondar esse lugar, ele vai ver como que ele pode entrar da melhor maneira. Então é um ponto bem ameaçador da história. Esse ponto é conhecido como um clímax da história, onde o nível de tensão da história aumenta, onde os personagens entram em crise. É aquele momento que você não consegue beijar sua namorada no cinema ou olhar para o lado, porque não tem mais certezas na história. Tudo fica relativo, tudo fica tensionado, você não sabe o que vai acontecer. Aqui a gente tem a revelação de quem é quem na história, porque a gente tem, por exemplo, o personagem camaleão, que é um tipo de arquétipo, que ele pode mudar, ele às vezes parece que é do bem, depois ele se revela do mal.
Então esse é o momento de que todo mundo se revela, né? Então a tensão revela o outro, né? Quando você entra num momento de muita tensão, você acaba revelando quem é quem acaba desistindo de entrar na caverna, quem é medroso, quem é amigo, quem é inimigo. Então esse é um momento muito importante dentro da história. Aqui nesse momento, alguns aliados podem dar a vida pelo herói, né? É aquela famosa cena de que você está fugindo de alguém ou chegando num lugar para chegar nessa caverna oculta, um herói está ferido, ou um aliado do herói está ferido, ele fala: herói, vai na frente que eu vou ficar aqui para tentar deter os inimigos, né? Então, alguns aliados podem dar a vida pelo herói, né? E deste ponto, o herói enfrenta sozinho o seu maior medo, né? É muito importante que o herói vença essa história e não outras pessoas, né? O herói precisa enfrentar sozinho o seu maior medo. Então, essa é a 7ª etapa da jornada. Pessoal, nessa etapa, na 7ª etapa, eu queria ressaltar 3 questões que o herói pode enfrentar ao entrar na caverna oculta, ao entrar nesse desafio final para enfrentar o antagonista. Então ele pode descer a um inferno, metaforicamente, para salvar algo, para salvar a amada dele, por exemplo, que está presa nesse lugar, como acontece no filme A Origem. O herói ele também pode entrar em uma caverna para enfrentar o dragão, o gigante ou o antagonista, né? Então, o Hobbit, ele entra dentro de uma caverna onde o dragão está lá ocultando ou segurando o tesouro, ameaçando aquela civilização. Então, ele pode entrar nessa caverna para enfrentar o dragão, para enfrentar o antagonista. A outra coisa que o herói pode fazer é encarar o labirinto para resolver o enigma, às vezes algum mistério dentro da história, uma charada. Então, quando o herói se aproxima da caverna oculta, ele pode ter esses 3 desafios. Pessoal, então a gente chegou na 8ª etapa da jornada do herói, conhecida como a provação suprema, né? Nesse momento, tem uma metáfora que eu gosto de usar, que é como se o herói estivesse no ventre da baleia, como Jonas, né? Então é um momento de alta tensão, né? Esse momento aponta o desfecho da história, né? Aqui que a gente vai saber para onde a história vai seguir. O herói enfrenta o seu maior desafio, o seu maior medo e, obviamente, ele tem que vencer, né? Se for uma jornada do herói clássica, ele vai vencer o nosso vilão, o nosso antagonista, o problema que estava ocasionando todo o desequilíbrio no mundo comum, por exemplo, no mundo ordinário. Aqui o herói encara a morte de frente, né? Ele não tem medo. O herói ele age por amor, como a gente já viu. Então ele pode se sacrificar para salvar o seu grupo, para salvar a sua equipe, ou para ter uma informação que ainda ninguém tem, para revelar essa informação, né? Então o herói ele age por amor, ele vai enfrentar a sua morte até as últimas consequências. Aqui é um momento de montanha-russa, porque as nossas emoções estão... Uma hora a gente torce para o vilão, aí uma hora a gente torce para o nosso herói, então uma hora a gente torce pelo nosso herói, e de repente ele cai, aí ele levanta, ele cai de novo, ele tá para vencer, aí o vilão consegue algo que acaba derrotando ele. Então é um momento de montanha-russa extrema, né? Nesse momento, o vilão ele pode revelar algumas coisas para o herói, de repente o vilão é o mentor do herói, ele tira a máscara, ou acontece alguma coisa que o herói não estava conhecendo, ele passa a conhecer. Então é um momento de revelação também para a história, para o leitor. E a morte do herói pode acontecer nesse momento, também pode acontecer nas próximas etapas. Mas se a morte acontecer nesse momento, são os momentos onde as nossas emoções são reprimidas, né? Por que elas são reprimidas? Para poder reviver em breve, né? Então, às vezes, o herói morre nesse momento, ele pode até matar o vilão e conseguir o seu desafio, mas ele morre, a gente fala, acabou, que é o caso do ET extraterrestre, quando ele está na maca, você fala, acabou, não tem mais chance, não tem mais volta, ele não tem mais saída, né? Esse é o momento de que não tem saída, né? Então, se você escolher fazer que o seu herói morra nesse lugar, ou quase morra, para depois ele ressurgir na próxima etapa, é interessante para o leitor ou o espectador, ele vai ter as suas emoções deprimidas, para depois elas serem potencializadas. E se vocês forem matar o vilão, se for um vilão para ser enfrentado, tem uma teoria que eu gosto, que é matar o vilão em 3 golpes, né? Então é só um detalhe, né, que você pode utilizar aí na sua história. Pessoal, então depois do herói enfrentar
todos os obstáculos e de ter matado o vilão, de ter resolvido o seu conflito, o seu problema, a gente tem a 9ª etapa da jornada do herói, que é a conquista da recompensa. Esse momento é celebrado com vitória, porque o herói conseguiu o elixir, conseguiu derrotar o vilão e conseguir trazer o benefício ou o que ele queria para a sociedade. Então a plateia celebra junto com o herói, né? Ou celebra essa conquista junto com o herói. O herói pode conquistar uma arma especial, um tesouro. Ele pode ter uma reconciliação com o amor, porque se a gente pensar na jornada do herói dentro de uma história romântica, vamos supor que o herói terminou com a namorada e de repente nesse momento ele vai se reconciliar com esse amor, eles vão se encontrar novamente e o herói vai conquistar o elixir. Então pode ser uma reconciliação com o amor ou um elixir, algo que resolva o problema. Aqui o tesouro seria do Indiana Jones, né? Quando ele pega o tesouro. O herói pode conquistar a amada, ou trazer a amada de volta, ou ter chego até a amada, né? Para ele poder conquistar e celebrar essa vitória. Aqui então, na conquista da recompensa, o herói vence o antagonista, mas ele precisa voltar para o mundo comum. Então, por mais que ele tenha conquistado o tesouro como Indiana Jones, ele precisa ainda sair dessa caverna oculta, sair desse lugar perigoso para ele poder voltar para o mundo comum, que é a nossa próxima etapa da jornada. Pessoal, então a gente está finalizando a nossa jornada do herói. E nessa 10ª etapa, a gente tem o caminho de volta. Então, vamos lembrar do Indiana Jones, né? Ele conquistou o tesouro, só que o que acontece depois que ele pega o tesouro? Abre uma porta atrás dele com uma bola de pedra que ele tem que fugir, né? Então, ele ainda tem um pequeno desafio para enfrentar. Eu não sei se vocês jogam videogame ou jogaram, quem jogou Donkey Kong Country 1. Eu nunca vou me esquecer quando eu derrotei o vilão final, o último chefe desse jogo. Começa a aparecer os créditos do jogo e de repente o vilão volta, né? Ou seja, nesse caminho de volta a gente pode ter a volta do vilão, porque é a última tentativa dele de capturar o herói. Não vai ser uma luta muito emblemática ou muito complicada, né? Ele vai só tentar matar o herói novamente, o nosso herói ele já é um herói, já tem a recompensa. Com facilidade, ele pode derrotar esse vilão, né? Nesse momento, nessa etapa, no caminho de volta, a gente tem as melhores cenas de perseguição, como eu falei, do próprio Indiana Jones, né? Ou outras histórias também. É nesse momento que a gente tem perseguições e a parte mais curta da história é o caminho de volta, né? Então não se alongue nessa parte, ela tem que ser, tem que ter ação, tem que ser emocionante, mas não é algo que tem que implantar alguma dúvida ou ser um grande desafio para o herói. Precisa ser só emocionante, com perseguição. O nosso vilão pode voltar, onde pode, por exemplo, picar o herói com algum veneno, com alguma coisa. Se você optou por não matar o herói na etapa anterior, a gente pode ter aqui uma quase morte ou morte do herói nesse momento, por conta do vilão ter voltado, ou por algum outro desafio, ou por um momento de perseguição, ele ser esmagado, ele cair, acontecer alguma coisa, para depois ele ressurgir na próxima etapa. Nesse momento o herói vence, mas ainda ele não está seguro. Então ele já venceu o seu desafio, mas ele ainda não está na casa dele. O Frodo ou o Bilbo Bolseiro do Senhor dos Anéis, do Hobbit, ele pode ter conquistado o tesouro, mas ele ainda não está seguro em casa, ele precisa voltar para sua casa. Então aqui a gente compreende que o herói precisa abandonar o mundo especial. Então o herói fala, acabou o meu papel nesse mundo especial, eu preciso voltar para casa, não tem mais nada o que eu fazer aqui. Então ele tem essa elucidação que ele precisa voltar e essas coisas podem acontecer nesse caminho de volta. Então agora a gente chegou na penúltima etapa da jornada do herói. Essa etapa é conhecida como a etapa da ressurreição mais depuração. Por que ressurreição? Então se o nosso herói
morreu na cena anterior, ou quase morreu, nesse momento chegou a hora dele ressurgir. Então, por que que o herói precisa morrer e renascer? Porque o herói precisa voltar novo, ele precisa voltar para casa, para o mundo comum, transformado. E a morte faz isso. É como um guerreiro que vai para uma guerra, ele não vai chegar em casa cheio de sangue, né? Ele precisa entrar num rio, por exemplo, se lavar, se depurar, para ele realmente ser uma nova pessoa, né? Então essa morte pode ser física ou uma morte psicológica que o herói passou. Então é uma etapa muito importante. Essa etapa é importante por conta dessa purificação, né, do herói. E nesse momento o herói pode ter que enfrentar uma trama secundária, não totalmente resolvida. Então, por exemplo, lá no mundo comum, na primeira ou na segunda etapa, pode ter uma trama secundária, algo que o herói ele não conseguia enfrentar de frente ou resolver, que agora que ele voltou, se purificou, é uma nova pessoa, ele pode ter que enfrentar essa trama secundária. O cachorro dele pode ter sumido, ele encontra, ele pode ter brigado com a família, com a mulher, e nesse momento ele resolve esse novo desafio. É como se a gente tivesse um desafio extraordinário, que é o herói no mundo extraordinário, e um desafio mais comum, mais real, que o herói vai mostrar que ele é uma nova pessoa e vai conseguir enfrentar esse desafio. Essa parte eu gosto de lembrar da estrutura da paixão. Paixão são estruturas de histórias onde a gente tem que a humanidade sempre se espelhou na natureza, que é primavera, verão, outono, inverno, ressurge com a primavera. Então a gente tem um ciclo aqui onde a jornada do herói também se espelha e se reflete para contar a história da humanidade. Nesse momento, então, o herói pode encontrar essa trama secundária onde ele vai enfrentar um exame final do herói. Será que ele mudou realmente? Será que o herói conquistou alguma coisa, mas ele chega no mundo comum, ordinário, mas ele continua sendo uma pessoa, ele é uma pessoa mal educada, ou acontece algum problema que ele não consegue enfrentar, ou seja, o herói ele tem que ser herói completo, né? Ele tem que agir de uma forma completa. Ele é um novo ser? Esse herói realmente mudou? Ele é uma outra pessoa? Ele aprendeu algo com essa jornada, né? Então ele vai enfrentar uma situação que ele não conseguia enfrentar e agora ele enfrenta como sendo uma nova pessoa. E o herói aqui ele precisa apresentar uma transformação pela experiência. Então tudo que o herói passou, tudo que o seu personagem passou, ou a sua empresa passou, se você estiver contando a história da sua empresa, você precisa mostrar essa transformação e a importância da experiência, toda essa jornada, que obviamente a função da jornada do herói é que nem todo mundo vai precisar passar por esses desafios, porque o seu personagem já passou, ou a sua empresa já passou, ou qualquer outra situação já passou, e aqui você mostra que o herói foi transformado, né? Ele já é uma outra pessoa. Pessoal, então a gente finaliza aqui com a 12ª etapa da jornada do herói, a nossa videoaula, que é o resultado da recompensa, que é também conhecido como o retorno com elixir. Então o herói já se mostrou como uma pessoa comum, o herói ele pode não sobreviver, mas ele tem que trazer o elixir para a comunidade, para o seu grupo. Então ele volta com o seu resultado, né? O resultado da aventura. Né? Ele pode virar uma estátua, pode virar uma lembrança, ou ele pode sobreviver e voltar com esse elixir. Então o que é o elixir? O que é esse retorno com a recompensa? Então ele traz a bênção ou o tesouro que vai beneficiar o mundo comum. Então esse conhecimento, esse tesouro vai fazer com que o mundo comum se transforme. O nosso herói ele pode retornar ao mundo comum com o elixir, que seria a jornada clássica do herói, né? Ele retorna com essa recompensa, mas também ele pode ter esquecido o elixir e ele vai ser obrigado a se aventurar novamente. E esse tipo do herói retornar sem o elixir é muito comum nas comédias, né? Onde o herói vai ter que enfrentar o próprio erro, enfrentar o próprio desafio para que ele consiga sair desse ciclo, né? Saia dessa jornada que se repete. Então o herói pode voltar com ou sem o elixir. O elixir pode ser o tesouro, pode ser uma liberdade, pode ser um conhecimento para essa nova tribo, né? E ele volta para casa para contar uma boa história, né? Às vezes ele não traz nada, mas traz uma boa história para contar, uma boa aventura, como as aventuras de Pi. Então aqui a gente tem
alguns elixires que o herói pode trazer. Então ele retorna transformado, né? Ele não é mais o mesmo herói. É muito importante que esse retorno seja no mesmo lugar ou no mesmo ambiente que estava o mundo comum, para mostrar que o herói entrando onde ele engraxava sapato ou entrando no supermercado onde ele trabalhava, que a gente consiga ter esse contraste, né? Que ele volte para o mundo comum, mas que a gente perceba que ele é uma outra pessoa e que ele se perceba que é uma outra pessoa, né? Então isso é importante, né? Esse retorno transformado, aonde a gente vai ter uma mudança do mundo comum. Então aqui a gente chega na finalização da história, aonde o elixir ou o benefício para essa comunidade foi entregue, esse mundo comum se transformou, o herói se transformou e a aventura chega ao fim com os aprendizados, os conhecimentos e todas as emoções que uma boa jornada do herói, bem contada, bem estruturada, onde as 12 etapas podem ser moldadas, podem ser adaptadas para que você consiga contar uma história emocionante. Então, para a gente recapitular, o que é importante você saber? Que a jornada não é uma forma, ela é uma armação, um esqueleto para você colocar o que você quiser, os detalhes, as surpresas, os desafios e as novidades dentro dessa sua história. É importante também que a estrutura da jornada do herói não chame mais atenção na história que você está contando, né? Então, jogadas ensaiadas são importantes. A gente consegue fazer gol no futebol com jogadas ensaiadas, mas o time adversário, o leitor, o espectador, não pode perceber essa jogada ensaiada, não pode perceber a jornada do herói. Então o mais importante é você ressaltar os valores da jornada do herói. E os símbolos da jornada do herói podem ser mudados ao infinito. Então a jornada do herói é uma ferramenta totalmente flexível, que você pode adaptar, mudar e transformar de acordo com a história que você quer contar. Queria agradecer que você chegou até aqui, até o final da jornada do herói. Todo mundo tem uma história para contar, seja uma autobiografia, a história da própria vida, seja a história da sua empresa, da sua marca, seja a história do seu personagem, do seu romance, da sua novela, da sua poesia, da sua matéria de jornal como jornalista, da sua série de televisão que você quer escrever ou da sua série de livros que você deseja escrever. Então, essa jornada do herói pode ser usada em qualquer tipo de ferramenta. O estúdio de Hollywood não patenteou isso, é que eles usam e abusam demais. Mas cada cultura, cada tribo pode se oferecer, pode trazer novos conhecimentos se utilizando dessa ferramenta que, como eu disse, ela é fruto de uma observação. Então você pode usar da maneira que você preferir.